Ao vivo. Isso aqui, começando o primeiro radar semanal. E qual é que é essa ideia aí, Coverito, do radar semanal aí? Como é que a gente teve essa ideia? Então, o Radar Semanal surgiu numa ideia de ter um programa semanal de comunicação para podermos interagir aí com a nossa comunidade que acompanha sempre a Rádio DDP. E a ideia dela é juntar as notícias que decorrem durante a semana e toda segunda-feira fazer uma entrada com essas notícias aí, falar de tudo que aconteceu, seja no futebol nacional, seja uma notícia bizarra, seja coisas do Passo Fundo, futebol do interior, enfim. O que a gente achar relevante em trazer para a nossa comunidade, a gente vai trazer, vai mostrar, vai ter interação com a galera aí. O pessoal que estiver ouvindo e quiser entrar, trocar uma ideia, dar uma opinião, falar um pouco sobre alguma notícia ou outra, vai estar o espaço aberto aí também para usar o Discord conosco e entrar ao vivo na rádio. Então, é mais um programa de interação e notícias para passar a visão das coisas que estão acontecendo no decorrer da semana. Que maravilha, que maravilha. Então, assim, ó, primeiramente, assim, ó, se inscrevam, sigam nosso perfil no Instagram, né? Rádio, não, underline Underline. DDP, rádio underline DDP no Instagram. Agora, como é que a gente faz, né? Porque o ano dos times do interior, ele é. Tem uns que são a Série B, tem outros que são que nem nós, é o grupo de acesso. E tem, numa parte do ano, essa tal de copinha, né? Tu podia explicar um pouquinho para nós, assim, pra gente se habituar um pouco, o que seria a copinha, pra gente ir depois pra notícia. Isso, assim como o Campeonato Nacional, por exemplo, tem o Brasileirão, que é o pontos corridos, né? Existe a Copa do Brasil, certo? É uma Copa Nacional. Então existe o Campeonato de Pontos Corridos e uma Copa Nacional. A âmbito estadual, a Federação Gaúcha de Futebol ela já gera o estadual, que seria a divisão principal do seu estado. Logo, ele faz que nem a CBF e fazem uma Copa envolvendo os times do estado também. Então, além do Campeonato Gaúcho e suas divisões, assim como tem o Brasileirão, temos a Copa FGF que faria sinônimo aí a Copa do Brasil, como se fosse, né? Uma Copa. Uhum. E aí nessa Copa, ela pode ter qualquer time que queira se inscrever lá, vai lá e joga. Qualquer time profissional, se tiver o dinheiro para pagar e se inscrever, joga. Não existe divisão. Assim como a Copa do Brasil não existe, né? É por classificatórias. Mas nesse caso aqui na federação, só precisa ter dinheiro, elenco e um time profissional no papel, né? E Uhum. isso é o que é necessário para jogar. Quem joga geralmente essa Copa, né? São equipes que já têm uma estrutura bacana, né? Do seu clube, como por exemplo o Inter, Grêmio, sei lá, Juventude. Geralmente são essas equipes que jogam, que tem categoria de base e tudo mais. E as outras equipes que também acabam participando, mas de uma certa forma até não, como é que eu posso dizer, não tão favoritas, são algumas equipes do interior que às vezes testam jogadores da categoria de base que estão subindo, que estão revelando jogadores e algumas outras equipes que tentam buscar a recompensa da Copa, né? Que a recompensa da Copa, se eu não me engano, neste ano será uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, equipes Olha, que querem se postular aí nacionalmente, né? Se projetar nacionalmente e buscam tentar ganhar essa competição, né? Essa competição que se torna um pouco mais difícil, porque tem algumas equipes mais estruturadas, né? Com elencos aí durante o ano inteiro e tudo mais, então para alguns clubes do interior não se compensa muito jogar a Copa da Federação Gaúcha, né? Por alguns motivos. Tanto que por isso tem só 9 clubes esse ano jogando, né? A Copinha. Então isso mostra uhum. o quão Porque antes, defasada tá porque a Copinha, tinha. talvez pela data ou Aham. pela a recompensa que não é tão grande assim, né? Ano passado, se eu não me engano, ainda era vaga na Copa do Brasil. E a vaga na Copa do Brasil financeiramente aos clubes era algo muito melhor, né? Porque se você chega a avançar uma fase já pinga questão de milhão na conta, né? Então essas coisas aí que
giram em torno da copinha. Entendi. E antes tinha mais time, então. Ele, É, vamos ele até pesquisar varia, aqui. ela, Copa. ela chega, ela varia ou ela é quem tá afim de jogar mesmo, assim? Aí varia, Olha, sei lá. deixa eu ver aqui, ó. Ano passado, inclusive, ano passado teve 9 clubes também, né? Então, mas varia muito, inclusive até o estilo de partidas, porque às vezes, dependendo da quantidade de clubes que tem pra jogar, eles têm que alterar o formato, né? Então, às vezes, eles têm que dividir em grupos. Por exemplo, em 2023 eram 3 grupos. Era o grupo A, B e C. Tinham 14 equipes, né? Aí ano passado já foi diferente. Já foi, se eu não me engano, foram 9 equipes também, em grupo único, todos contra todos jogando um jogo, se não me engano, né? Então ela é uma competição que ela não é tão estável assim, e eu não vejo ela como uma competição que os clubes do interior gostam de jogar muito, gostam de jogar Uhum. ela, né? Porque geralmente ela traz problemas financeiros aos clubes, né? Porque tu depende financeiramente de manter o elenco ali, né? E a copinha No não caso, traz todos os seus frutos, né? no caso aqui a notícia vamos botar aqui na tela pra gurizada ver aqui, ó. Aqui tamo tudo aqui, ó. Passo Fundo não disputará a Copa FGF e voltará aos gramados somente em 2026. Antes disso, a gente tem aqui também uma informação aqui do Marcelo Cassol, diretamente do grupo aqui, do chat. Na informação, clubes estão estudando um calendário para 2026, que a Copinha seja uma pré-temporada para o acesso, ou seja, acontecerá ali por maio e julho e o acesso a partir de agosto. Olha aí, ó, temos Isso é, informações. é uma ideia interessante, né? Porque aí tu, além de tu dar valor à Copa, porque aí tu vai jogar ela muito mais para tu ter uma base de estruturar o time para jogar a competição que tu realmente é mais importante, que é, por exemplo, uma divisão de acesso, né? Então tu torna a competição um pouco mais importante, né? Porque ela faz parte da preparação do principal campeonato que tu vai disputar no ano, né? Que é a divisão de acesso, que é o sonho de qualquer clube na divisão de acesso, é subir para a primeira divisão do Uhum. Campeonato Gaúcho, né? Aqui, o Passo Fundo não vai disputar a Copa FGF. Rui Carlos Osterman e terá um longo período de férias. Opa, me confundi aqui. O tricolor voltará aos gramados somente em 2026, quando iniciará a preparação para tentar retornar à elite do futebol gaúcho. Olha que eu achei que era o periquito, que não é. Bom, é isso aí, né, mano? E aí, o que que É a tu... matéria da Carol, hein? A Carol Derechim, né? Natural de Erechim. Isso, a Carol. É Boa isso aí. repórter da RBS aí. É... Interessante. É isso aí, ó, a notícia do Tricolor, que voltará só em 2026. E que não jogará, né? E muito provavelmente por questões financeiras, né? Essa copinha. Geralmente é isso que, que gera o empecilho para as equipes, né? Ano passado até não ia jogar, e quando veio acabou jogando por conta que teve gente que assumiu, falou, "Ah, vamos fazer e fez acontecer, botou um time jogar lá, né? Mas aí perdemos 2 clássicos. Putz, aí é foda. Vamos Aí para é a próxima complicado. notícia, então. Também ligado ao Passo Fundo aqui sobre o nosso time sub-13, sub-15, tá As ligado? categorias de base do clube, né? Esse que é um projeto bem interessante aí, que é cuidado aí pelo Volney, né? E as categorias de base estão sempre em todas, né? Se não estão na primeira divisão do Campeonato Gaúcho ali, estão jogando as divisão de acesso deles, né? Para buscar aí revelar jogadores. Todos os anos aí tem jogadores da categoria de base junto ao elenco principal. E são jogadores que de suma importância aparecem, né? Em jogos e não são jogadores que são vistos assim ruins. Geralmente os ruins vêm de fora. Então a prata da casa nossa são sempre bem-vindas, né? E tendem a ser bem aproveitadas aí. Deixa eu ver E se eu que entendi. continue sendo assim, né? Que a categoria Sim. de base eu acho que ela é o futuro do clube, né?
A categoria de base pode mudar o clube de um patamar somente com um jogador. Isso já aconteceu com alguns clubes, né, que revelaram jogadores que posteriormente viraram jogadores com negociações altas no futebol e por conta do clube ser o clube formador, ele recebe uma porcentagem aí na transição desse jogador de um clube para o outro, Sim, vai, podendo e é aí bom. alavancar o clube para lugares inimagináveis, né? Um grande exemplo aí que eu gosto de citar e lembrar sempre é o Mirassol. O Mirassol que tudo começou numa venda de um jogador, né? E criaram o CT, estruturaram tudo e hoje estão aí. É um clube que está postulando aí entre os 6 melhores do brasileiro, se eu não me engano. Pode crer, cara. E deixa eu ver, foi a sub-13, sub-15 e sub-17. É, confirma aqui, eu tô aqui, ó, já é. Confirma Categoria essa. sub-13 e sub-17 entraram em campo e conquistaram uma ótima vitória. O sub-13 venceu a Igrejinha, já o sub-17 nos pênaltis, após vencer a equipe da Lajadense. Chupa O Clã venceu Lajadense. por 1-0, devolvendo o resultado do jogo da ida. Agora a categoria vai enfrentar o Ipiranga de Erechim na próxima fase. Então aí é jogo interessante, que o Ipiranga também tem um trabalho legal na categoria de base deles lá também. Estão sempre jogando tudo quanto é campeonato aí, sub alguma coisa. Sub Nelson. E mais alguma coisa pra acrescentar aqui, cara? Eu acho da hora essa história aí de categoria de base. Eu acho que é que nem tu falou ali, né, mano? É, tem que E, deixar. Tem que sempre. Como é que os caras vão crescer, né, velho? Os caras aqui de Passo Fundo, assim, né? Os caras. e tem outra parada que a categoria de base faz, que a gente não é um trabalho que a gente acaba olhando tanto, mas é que gera torcedor, né? Nós temos quantos na nossa torcida aí hoje que já não jogaram na categoria de base ou que não foi a categoria de base que fez levá-lo a ir nas arquibancadas e, né, o próprio Lucas Ferrão aí no nosso primeiro episódio aí que a gente teve, ele relatava, né, que saíam do treino ali e depois ficavam para assistir o jogo e tudo mais, então eles se sentem em casa, né? Sim. E isso gera o torcedor, isso gera o futuro do torcedor, né? Então, daqui a alguns anos, esses jovens aí serão adultos e muito provavelmente terão um vínculo, né, com o Passo Fundo por conta dessas oportunidades, dessas lembranças e tudo mais da categoria de base. E agora vamos falar de seleção brasileira. Já faz um tempo que o jogo aconteceu, mas o Brasil perdeu para Bolívia de 1-0. E aí, cara, o que tu tá achando dessa seleção? Que é uma parada meio complicada, né, cara? O cara falar de seleção brasileira hoje em dia. Cara, eu assisti todo esse jogo, cara, e eu não ia me surpreender se nós tivesse perdido lá, né? Como a gente perdeu. E foi um joguinho meio feio, um joguinho meio que pra 0-0, mas teve um pênalti justo pros caras, eles marcaram. Tem a questão da altitude, né? Que o pessoal fala Sim. bastante. Eu nunca fui pra altitude pra poder dizer, sinto mesmo ou não, não sinto. Mas já vi bastante relato de bastante gente, assim, de ter ido pra lá visitar essas cidades aí com alta altitude e que realmente sente uma pressão e cansa, né, a passada e tudo mais. Então, um Sim. atleta de alta performance, isso com certeza deve fazer diferença. Mas também a gente tem que lembrar que os bolivianos também nem todos jogam na altitude, né? Nem todos estão acostumados com altitude. Inclusive, um dos caras ali o cara que fez o gol joga no América Mineiro, joga aqui no Brasil. Bah. Então, o cara pode ter sentido também a altitude. Então, só a questão da altitude, a gente não pode dizer como um empecilho de não ter vencido. Mas a equipe também entrou com um punhado de jogadores que seriam reservas na teoria, né? Que não tinham jogado no jogo anterior. Que foi um jogo que o Brasil jogou bem. E não mostrou um futebol tão encaixado, assim. Não foi um jogo bonito de se ver. E Pois foi uma é. das piores campanhas aí das eliminatórias do Brasil, né? Tu bota. Alguns. Tu tá botando fé su- no treinador? Qual é que é? Cara, assim, ó, a partir do momento que o cara faz uma convocação por questões técnicas e não se importou com a mídia enchendo o saco, talvez eu digo isso pelo caso do Neymar, né? E
não tem condições técnicas hoje de estar numa seleção, né? O cara tem, ele é habilidoso, mas ele não tá em condições técnicas É de verdade. jogar a nível de uma seleção brasileira, né? O peso da amarelinha. Então, tem algum nome que outro também não concordo, mas, por exemplo, o Richarlison, eu não consigo ver ele como um 9 da O seleção, né? A Pombo, gente é acostumado de aí. novo esse cara, meu. O Pombo jogou, o Pombo iniciou o jogo contra a Bolívia, inclusive, né? Então, tem ainda muito trabalho pro Ancelotti fazer ali, né? Ancelotti, não sei se é assim que pronuncia, mas Ele é ele tem muito espanhol? trabalho ali ainda para fazer. E É. boa pergunta, qual que é a nacionalidade do Ancelotti? Pois É é. italiano, Oi? parla italiano. Ah, Ele é italiano. italiano? Olha aí, ó. Isso aí. Bah, e ele Então vamos entrou. ver, né? Pois é, ele Tem entrou, algum... tinha uma discussão sobre o Brasil ter técnico estrangeiro e ele entrou e todo mundo aceitou e é isso aí, né? Não foi bem É, assim? cara, mas é que o Ancelotti ele tem um currículo, né, cara? Eu acho que entre os nomes ali se fosse um estrangeiro, teria que ser ou ele ou um Pepe Guardiola, sabe? Ah, sim. O Para a cara seleção brasileira, né? tem que ser um cara muito foda. Teria, teria que ser um desses dois caras aí que já tem um nome gigantesco e trabalhos assim consolidados, né? Eu acho que com o futebol brasileiro fazem jogar, né? E o Ancelotti fazia muito o Vini Júnior jogar no Real Madrid, por exemplo. Então, se acontecesse dele botar a jogar que nem ele jogava no Real, quem sabe não podemos pensar num ex aí, né? É verdade. E Tem alguns, agora. Oi? tem alguns supersticiosos que dizem que, porque em 2002 a gente foi umas eliminatórias muito ruins, a gente chegou lá sem convicção nenhuma, fomos lá e ganhamos, nós não tinha pressão nenhuma. Aí tem uns que estão dizendo assim a mesma coisa, porque a gente se classificou mal, não sei o quê, e esse o ano que vem vai. Mas isso eu acho muito, Muito nada a como é que eu ver. posso dizer? Tem como se basear por isso, né? Sim. Vamos para as próximas notícias. Lembrando aqui, gurizada, que isso aqui é o nosso primeiro radar semanal aqui, ó. Então, tem notícia que não é dessa semana, mas dane-se. Tamo aqui junto. Como é que tu tá? Pera aí, só um minutinho que eu tô com problemas técnicos aqui, que eu tenho um jovem rapaz aqui em casa e ele está precisando de água nesse momento. Sem problema. Então eu vou providenciar uma água aqui pro meu jovem, já estou retornando à transmissão. Sem problema. E você, gurizada, aí, ó, tem alguma notícia aí também? Vocês estão ligados? Aqui, ó, eu tenho uma notícia aqui que, cara, como é que eu vou dizer? Que o futebol, ele anda mudando, cara. Ele anda mudando e olha só, daqui a pouco não vai dar nem mais pra falar palavrão. Depois dessa notícia aqui que eu vou falar pra vocês. Só esperar o grande Coverito voltar aqui. Retornamos. Retornamos! Agora aqui, ó. Vou contar uma notícia aqui, ó. Sabe o que é SIAC? Peraí. CIAC. Sabe o que é isso? Não faço ideia. Também não sei, mas tá aqui na notícia, olha só. Meu Deus. CIAC aplica penalidades mais severas a jogadores e treinadores por mau comportamento em campo de futebol. Ou seja, em todos os esportes do CIAC, treinadores e jogadores que são expulsos dos jogos recebem uma penalidade adicional de suspensão. Um jogo para... eu acho que essa notícia não é boa, não. Vou pegar outra aqui. Eu acho que é isso, mano. Esse foi o giro da semana, então. Esse foi o giro da semana. Esse foi o giro da semana, gurizada.
hoje vocês devem estar se perguntando, tá, mas o Coverito falou que vai ser toda segunda, mas hoje é terça, por que vocês estão estreando na terça? E, bom, infelizmente ontem não deu a É gente fazer o verdade. programa. Hoje, por um acaso, quase não deu também. A gente chegou atrasado aqui do horário que era para termos começado. Mas a ideia é a gente, conforme aí vai passando, aí a gente melhorar esse projeto aí, ter mais notícia. A galera aí também durante a semana aí que quiser que a gente fale algum assunto, ou tem algo interessante, manda para nós, manda ali no grupo da rádio ali, ou manda no privado para um de nós a notícia e tal. Principalmente coisas da divisão de acesso, do interior, notícias diferentes, a gente também quer trazer aqui. E também poder contar com a participação de quem tá ouvindo aí, né? Assim como o Marcelo ali antes somou com nós aí com a informação, né? Daquela que os clubes estão estudando o calendário para 2026 na Copinha. Será muito bem-vinda a mensagem de todos vocês que estiverem ouvindo aí para os próximos episódios. É isso aí. Vamos botar um sonzinho aqui, ó, pra terminar. E muito obrigado pela audiência, gurizada. É isso aí. A gente vai. Semana que vem, segunda-feira, a gente volta, né? Eu vi que entrou mais uma pessoa aqui no grupo do chat. Muito obrigado. E vamos de som. Vamos de som aqui. E, cara, é isso aí, velho. Valeu aí, Coverito. Mais uma vez aí. É isso aí, valeu. Estaremos mais presente agora, com um projetinho legal aí para trazer conteúdo aí, dinâmica para vocês aí que escutam a Rádio DDP, que escutam o Cancha, né? O famoso É, nosso programa aí de música. O pessoal interage bastante lá no chat durante a semana, é nos verdade. dias que tá ao vivo aí. Isso é bem bacana e a ideia é surgir aí com mais programas, mais ideias e poder se aproximar mais aí da galera aí, tá bom? Pode crer. Gurizada, muito obrigado aí, cara. Vou botar um som aqui, mas é só esse que eu tenho que dormir. Todos temos que dormir, né? Mas eu vou meter um. No final do dia, sempre. É. Isso aí. Valeu, galera. Então tá. Valeu, Coverito. Valeu, abração e até a próxima. Até.